Olá, teacher! Ó, nós de novo. Depois cada um já vai preparando o almoço e a gente já vai comer daqui a pouco na frente do computador. Ó, a Kelly. Adoro ver a carinha de todas. Eu criei uma outra reunião, eu até poderia ter usado o link anterior, mas eu fiquei com medo de perder a gravação do último. Então, para não correr o risco, por isso que eu criei uma nova ali. Nath, obrigada, tá ajudando, tá passando aí para o pessoal o link e tudo para poder se conectar de novo. Eu estou impressionada com a turma de vocês, com a rapidez com que todos entram, se conectam, assim, vai aumentando essa tela aqui. Cadê meu celular? Vou tirar uma foto disso aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, aparecem minhas roupas lá atrás, que coisa medonha. Adorei. Adorei. Olha lá, 27, vocês realmente estão mega conectadas. Que coisa espetacular. Tá, então, voltando, deixa eu só me achar aqui também. Peraí. Nós estávamos aqui, né? Nesse slide. Depois dá para vocês tentarem resolver essas duas questões. Essa eu peguei também da internet. Opa, e assim como eu dei bronca em vocês, que vocês não falaram da onde pegaram, a prof também não colocou de qual link ela pegou. Que coisa mais feia, né? Para ver que a pessoa pede e não executa da mesma maneira. Então, está faltando eu colocar nesse slide o link que eu copiei essas questões da Prova Brasil, tá? Sorry, ainda bem que eu falei que eu não ia descontar de ninguém, porque eu também acabei de fazer a mesma caca que eu falo com vocês. Como é que diz? É bem aquela coisa de mãe, né? É só faça o que eu falo, mas não o que eu faço, porque eu também faço errado, né? Estou igualzinha. Oi? Então, esse daqui, esse exemplo, só relembrando que esse exemplo não é um exemplo para primeiro e segundo ano, tá? Algumas crianças até conseguiriam, mas não é esse o objetivo maior. Nesse caso, é um exemplo um pouquinho mais para frente, né? Do terceiro ano, possivelmente. O segundo até conseguiria resolver, principalmente a primeira questão. Mas não seria o foco principal, tá? Daí aqui nós temos exemplos das figuras com formas geométricas espaciais e as formas geométricas planas. Tem alguma criança aí fazendo maior festeirês junto com a gente. Adoro crianças, não existe problema nenhum. Eu só acho que talvez esteja... Deem uma olhada no áudio de vocês, que às vezes atrapalha para conseguir escutar por conta da criança e da mãe ou de alguém que também já está gritando junto. Porque o bom de ter aula em casa é isso. A gente participa de tudo isso que está acontecendo na casa, né? Então, como eu falei, não é problema, mas às vezes como atrapalha, só cuidado com o áudio aí do computador de vocês, para a gente não estar escutando tudo que está acontecendo. Ai, que coisa, de quando que a gente imaginava um negócio desse na vida, né, gente? Então, as figuras geométricas espaciais. Então, essas figuras, no início, lá no primeiro ano, aparecem muito associadas com as crianças, com isso aqui, ó. Né? As figuras geométricas aparecem com situações do contexto, do dia a dia. Não é uma ideia no primeiro ano de nomear, né? Isso aqui é um cubo, isso aqui é uma pirâmide, é uma esfera, não. É muito mais associar as formas que ela percebe no dia a dia dela e, com isso, começar a fazer associações dessas formas com o nome real dessas figuras geométricas. Né? Então, aqui há uma bola, nós chamamos a bola também de esfera. Essa vela aqui, que é a mesma coisa que esse cubo mágico aqui, triangular, né? Que é a ideia de pirâmide, a ideia de cone, mas é muito mais a associação, quando a criança vê esse objeto aqui, poder relacionar com esse objeto aqui, primeiro e segundo ano. Tá? Observações dentro do dia a dia e depois associação. Lá na base usava exatamente essa palavra, né? Que a criança consiga reconhecer
e depois associar. É associar que essa latinha aqui de coca é semelhante a esse lixinho aqui de banheiro. Olha o formato. É muito mais realizar essa associação. Essa caixinha aqui de pasta de dente, se deixá-la em pé, ela é muito próxima à ideia dessa caixinha de leite. É fazer comparações nesse sentido, tá? Principalmente primeiro e segundo ano, né? Quem ainda tem uma preocupação de... vai ter lá no quarto, quinto ano, quando vai estar falando de vértice, de aresta, mas isso é lá para frente. Tá? Nesse primeiro momento, é muito a criança realmente perceber o que existe na sala de aula, o que existe dentro da casa dela e conseguir associar as formas. Uma criança do primeiro ano precisa saber que uma bola é uma esfera, ela precisa nomear isso? Não. É uma construção que vai acontecendo. Né? Se espera que depois, lá no terceiro ano, ela já consiga nomear exatamente o que é que esse sorvete aqui tem o formato de um cone. Mas é uma associação que vai crescente. Né? É que nem o processo de alfabetização mesmo da criança, né? Não se espera, ela tem que ser alfabetizada agora nesse bimestre. É uma construção, né? Ela vai começando a estar lendo sílabas, a fazer associações, até que ela finaliza o processo de alfabetização lá no terceiro ano, como pede a base, né? Então, também é um processo espiral, é contínuo, não quer dizer que ela já tenha que sair associando tudo. É muito mais fácil até o processo de associação no primeiro ano com as figuras planas, porque já trabalhou bastante também na educação infantil. Na educação infantil também já trabalhou muito com a ideia de blocos lógicos, de analisar, né, bem com a ideia de mãozinhas, estou pegando cada uma dos blocos, do quadrado, do círculo, né, eu estou pegando essas figuras, estou tocando para ver o que tem de diferença nelas. Então, a associação de figuras geométricas planas também aparece bastante, até por conta do que já foi trabalhado na educação infantil. Olhem só a diferença do espacial, né? Olha as figuras que estão ali com a ideia das figuras planas. Essas figuras que eu coloquei, na verdade, elas são figuras espaciais, né? Ela tem a ideia do 3D. É só a maneira como eu coloquei ali para deixar em evidência as formas planas. Né? Quando a gente olha aqui a porta de uma casa, né? A porta a gente vai lembrar de que figura geométrica? Ei, tô sozinha? A porta lembra o quê? Qual figura geométrica aqui? Retângulo. Retângulo, muito obrigada. Aqui agora que eu peguei o chat, não estava ali, né? E essa TV aqui, essa TV é um quadrado ou é um retângulo? Retângulo também. Acho que ela não está com os lados totalmente iguais, ela está com cara de retângulo, né? E daí, se a criança me responde aqui que essa TV é um quadrado, o que a gente fala? Tá certo ou tá errado? Tá certo. É bem o cuidado de falar assim, não é nem o certo nem o errado, mas é algo no sentido, ó, essa daqui, pelo que nós entendemos de retângulo e de quadrado, e daí vamos pensar no próprio bloco lógico, né? Na hora que está olhando uma figura em formato do quadrado, que são todos os lados iguais, e o retângulo, que não tem todos os lados iguais, ela começar a comparar o que é um e o que é o outro. Né? Entendendo o conceito de o quadrado, é a ideia do conceito dos 4 lados iguais, que pelo menos pela foto que eu coloquei era para se assemelhar mais à ideia aqui desse prato, né? Que parece que tem os 4 lados iguais. Ela começar a compreender a diferença entre um quadrado e um retângulo, porque inicialmente ela não percebe a diferença, né? Mas depois que ela começa a trabalhar, a perceber, opa, peraí, olha, quando eu estou vendo uma porta, eu percebo, né, que as medidas não são iguais de todos os lados, também é uma construção que vai acontecendo. Mesma coisa aqui nessa janela, né? A janela às vezes dá a impressão, opa, peraí, será que ela é meio retangular ou ela é um quadrado? Também parece mais retangular, né? Pelo mesmo propósito que não tem todos os lados iguais. Mas, de novo, tanto retângulo como quadrado, sim, a criança já está nomeando, ela já trabalhou na educação infantil,
mas sempre com o cuidado de não falar para ela aqui está errado, aqui tem que ser, né? Se ela falar que essa televisão é quadrada, né? O cuidado com não está certo mesmo, é um retângulo, né? Não está certo falar que é um quadrado, mas é colocar para ela perceber qual que seria a diferença, por que a gente está chamando esse aqui de quadrado e essa aqui a gente não está chamando de quadrado. É ter um processo de reflexão. Professora, comparar com outros objetos que sejam mais lógicos, igual o prato e a porta, também é uma maneira de explicar? Tipo, a TV se parece mais com o prato ou com a porta? Excelente, excelente, isso mesmo. E até se imaginar a ideia da TV para ficar mais perto, mais próxima da porta, até imaginar que ela vai estar virada, né? Imagine que a TV está assim e virou. A gente conseguir colocar para a criança. Tem um princípio que eu acho que vocês viram, vocês tiveram com a Elis, matemática na educação infantil, né? O ano passado, foi com a Elis? Foi. Quem que deu conteúdo da matemática? Foi, né? Foi. E daí tinha um princípio de Piaget, que era o princípio da conservação, né? Que a TV continua sendo uma TV mesmo que a gente vire a TV, né? E é bem isso que a Kelly colocou, né? Se a gente puder comparar, ao invés de responder para a criança, né? Pedir para ela comparar com outro objeto, melhor ainda. A gente está desenvolvendo a questão de argumentação dela, até para que ela possa construir o aprendizado e não simplesmente a gente dar a resposta. Professora, ou perder acordo com a base. Professora, Oi, Isa, diga. O que você, tipo assim, estava pensando em fazer assim, para essa dúvida da televisão, se seria viável, tipo, fazer uma votação ali na turma, primeiramente perguntando quem acha que é um retângulo, quem acha que é um quadrado, depois disso, tipo, solicitar para as crianças para elas fazerem desenhos das duas formas geométricas em tamanhos distintos e posicionamentos distintos, e comparar qual é mais similar à televisão. Ótimo. Daí ter a conclusão. Bem legal, né, Isa? Porque daí teria uma construção junto com a turma, e isso que você falou da votação, né? O importante disso que você falou da votação, não simplesmente uma votação, né? Mas é que essa votação, você concorda que com a criança você poderia expressar isso depois em formato até de construir um gráfico? Falar, ó, tantas crianças acham que essa TV é um quadrado, tantas crianças acham que a TV é um retângulo. Tem a unidade temática da base, que é a probabilidade estatística, que trabalha com a construção do gráfico, né? Então, excelente a tua ideia, jogando já para a ideia da votação, que vai ser construído um gráfico, e a partir disso, como você mesmo disse, começar a fazer atividades que tenham formas quadradas e retangulares, para conseguir, a partir disso, vamos usar aquele termo da base também, comparar, para verificar qual que está mais próxima da ideia da televisão. Nossa, prof, agora me deu uma pira, assim, não sei se isso funcionaria. Tipo assim, imagine só se tivesse uma pergunta, tipo, no início do bimestre, uma pergunta central para as crianças, eu colocasse para elas no início do bimestre aquilo, e ao longo do bimestre, e com elas construindo aquela resposta. Daí, depois de fazer tudo, retomar para elas me responderem. Depois dessa, gente, tchau, não precisa mais de prof aqui, tô indo, eu e meu pijaminha, vamos voltar a dormir. Excelente! Isso, nossa, gente, isso tem que ter tem que conseguir controlar o processo de ansiedade da prof, né? Mas isso que a Isabela acabou de citar é exatamente a proposta, né? Se a gente conseguir colocar um problema norteador e fazer essa realização, essa análise com a criança para que ela de fato, vou usar de novo, né, a palavra que você acabou de usar, para que ela de fato consiga construir o aprendizado, é o motivo pelo qual vocês estão cursando pedagogia e serão o diferencial da nação. É isso, lindo isso. Maravilhoso. Muito som mesmo, é essa proposta mesmo. Ao invés dessa proposta que a gente acaba tendo, por isso que eu falei que tem que ter uma dosagem de controle de ansiedade da prof, porque às vezes, muitas vezes a gente quer trabalhar com o assunto e já quer ver a criança concluindo logo em seguida, né? Tô lembrando até do professor Klammer, vocês tiveram uma aula com o Klammer?
Não. Não Ainda chegaram a não. conhecer o Klammer? O Klammer era um professor que falava bem isso. Ele falava assim, como professor, a gente tem que ter muito mais que conseguir controlar o nosso processo de ansiedade para permitir que as crianças construam. Porque às vezes a gente coloca aquela situação, aquele problema, e já quer que a criança resolva aquilo naquele momento, né? A gente não consegue esperar o dia seguinte para que aconteça um processo de construção. Então, se conseguir colocar em prática essa proposta que a Isa colocou, acho que nós estamos muito no caminho mesmo. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui no chat. Prof, para trabalhar essa noção de geometria, teria como fazer uma atividade assim? Colocar caixas na sala com a imagem das figuras e pedir para que as crianças tragam embalagens limpas que correspondem à imagem? Sim. Ótimo, para trazer aquela coisa, né, Tainá, a parte de sucata, até, né, vai estar usando em casa, pegando em casa, reciclando e depois levar para a sala, e para a sala de aula, né, e daí com isso, assim, quando ela está levando essa embalagem aqui, como é o exemplo, deixa eu só voltar aqui, 3-0 para o computador. Aqui. Quando eu estou levando uma embalagem, por exemplo, de uma pasta de dente, é importante, para a criança viu essa imagem na sala, pela proposta que a Tainá está colocando, ela pegou em casa e levou para a escola. Né? Então, olha que bacana uma coisa assim, ó, ela viu a imagem, quando a gente está vendo essa imagem, que nem isso aqui, eu estou colocando como imagens figuras geométricas espaciais. Mas concorda que está num papel, está numa tela. Isso daqui é bidimensional, né? Mas no momento que eu pego uma caixinha de pasta de dente, eu tô falando... Deixa eu pensar uma coisa aqui. Aqui, ó, meu material dourado. Concorda? Isso daqui é um objeto tridimensional, né? Isso aqui não é uma foto do material dourado, é o próprio material dourado. Quando eu tenho simplesmente a foto do material dourado, quando a gente tira a foto, a gente está colocando essa imagem bidimensional, né? A gente está colocando num plano somente. Então, essa ideia que a Tainá colocou de tenho a foto e trago o objeto, excelente. Porque daí está falando, inclusive, opa, peraí, ó, é equivalente e olhe como é o formato desse objeto, ó. Opa, peraí, olha a quantidade de lados que eu vou ter nesse objeto. Começa a fazer a construção, né? Da quantidade de lados, da quantidade de pontas que tem. Não precisa ter a preocupação de falar que isso daqui é um vértice ainda. Isso daqui é lá na frente. Né? Mas, opa, a quantidade de pontinhos que eu consigo observar aqui. Quando eu observo só essa parte aqui da caixa, eu estou vendo que ela tem que forma geométrica, né? Somente essa parte aqui, um retângulo. Excelente. Ótima ideia de atividade, Tainá. Foto, mas melhor objeto. Acho que isso que a Kelly falou se enquadra muito bem com aqueles cartazes onde colocamos a forma e as imagens dos objetos que representam aquela forma. Assim, as crianças comparam os objetos. Foto, mas melhor ainda com o objeto. Perfeito, Manu. Isso mesmo. Colaborando com aquilo que a Tainá escreveu e o que a Kelly também tinha comentado, a Isabela também tinha comentado aqui. Então, sempre, e vocês falaram melhor que eu os exemplos aí, no chat ou participando aqui, falando mesmo, primeiro e segundo ano é isso que vocês colocaram, são essas associações, sem muitas preocupações ainda com relação a contar ou nomear todos os objetos, mas sim começar a achar objetos semelhantes, o que um tem de parecido com o outro, tá? Aqui, né? Oi! Perguntando se as escolas possibilitam, tipo, Quem tá possibilidade... falando? É a Isabela? A Isabela, aqui, apareceu. Desculpe, no meu não estava aparecendo aqui a marcação. Apareceu. Pode falar, Isa. Assim, será que as escolas, elas possibilitam, tipo, pegar a avaliação e, tipo, ao invés de fazê-la totalmente escrita, tipo, eu dar, por exemplo, um tempo determinado para as crianças terem que buscar objetos e trazerem ali e depois, tipo, ter o registro disso, se fosse necessário. Tipo, colocar na prova, quero objetos triangulares. Só que ele fala, crianças têm 30 segundos para ir na outras salas, outros locais para buscar esse objeto, trazer. Será como fazer algo assim? Você diz mais pensando, será que a escola poderia possibilitar isso, pensando que às vezes tem que ter um registro no papel?
Tipo, se tem como fazer uma avaliação mais dinâmica, tipo, porque uma coisa geométrica é muito, tá, né, no entorno, né, na verdade. Não, imagine isso com os pequenos, né? De primeiro e segundo ano, que judiação. Então, a gente vai entrar numa conversa até política disso, né? Não existe nada que diga, mesma coisa com a educação superior, que a gente precisa ter uma prova num papel. Não tem, né? Ah, o MEC manda. O MEC não manda, desculpe, porra nenhuma nisso. Ele não diz que tem que ter um registro formal. O MEC diz que precisa existir um processo avaliativo que dê conta da aprendizagem, mas não diz que precisa ter o papel. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem que precisa ser realizado, tanto com adultos como crianças, né, no papel para se comprovar o processo de aprendizagem. Quer dizer, a escola precisa comprovar que fizeram atividades avaliativas ao longo, em especial falando no que aparece na base, né? Mas não necessariamente que esse formato teria que ser num papel. Pode ser como a ideia que você colocou, e inclusive nesse processo, você concorda que se for avaliar como a ideia de competências que a base pede, se você faz uma proposta, ó, crianças, eu quero que vocês tragam imagens aqui que sejam semelhantes a esse copo, que sejam parecidas do que vocês encontram na escola, que sejam semelhantes a esse copinho aqui, né, que vai ser a ideia de cilindro. As crianças trazendo, a Isabela como professora poderia fazer o quê? Poderia tomar nota das crianças, o que elas conseguiram trazer, o que elas não conseguiram, que vai que elas trazem aqui um álcool gel, né? Algo tão presente, né? Álcool gel ali é um cilindro? Mas ele tem um formato aqui em cima, tem uma tampinha, né? Tem um formato diferente aqui, que também está num formato de cilindro, né? Como se fosse um cilindro aqui, mais um cilindro aqui. Ele tem formas diferentes no todo ele, né? Entender isso que a criança vai estar trazendo de associações para esse objeto e até relatar isso. Eu acho que o que é importante para um processo de aprendizagem é a professora perceber aonde está o nível de dificuldade da criança, onde ela errou. E nesse caso é mais interessante ter errado, até para que possa construir com a criança um processo realmente de conhecimento, do que realmente fazer... concordo, se for fazer uma atividade num papel de associação, às vezes a criança vai estar acertando. Né? Porque às vezes é uma atividade simples, mas isso de procurar no mundo, no contexto dela, associações que se assemelham àquela forma que está sendo pedida é mais difícil, mas também é mais divertido para a criança, né? Ela está fazendo associações. Então, pode. Eu falei que era uma discussão política, porque muitas vezes vem a escola, vem a universidade falar que precisa do registro. Sim. Quando a escola, o Ministério da Educação fala precisamos de um registro, precisamos de atividades avaliativas, ele não está dizendo que precisa estar somente no papel. Quer dizer que a gente precisa ter comprovado que a gente fez algumas práticas avaliativas. Por exemplo, essa que vocês acabaram de realizar para mim, das sequências. Olha a quantidade de contribuições que a gente tem ali no fórum. Olha quantas outras aprendizagens a gente tem. E adoro nesse processo, por isso que eu não desconto nota, quando vocês colocam alguma coisa que realmente não seria exatamente de acordo com a proposta da atividade. Né? Como tem uma atividade ali, não lembro quem colocou, que era uma atividade bem além já do ensino fundamental, e mesmo assim a proposta da professora ficou meio esquisita. Era um link, né, que foi compartilhado. Olha que legal quando tem alguma coisa que não é exatamente o que era pedido, para que a gente possa discutir sobre o assunto e perceber o que ficou faltando. Então, isso sim é um processo de conhecimento, a base nos dá isso, o Ministério da Educação não nos impede, mas muitas vezes por questões políticas, e pensando no ensino fundamental, até para mostrar para os pais, tem que fazer tudo no papel para poder comprovar depois para o filho. Né? Mas não é só o papel, não é só uma provinha que comprova isso. A gente sabe como pedagogo, né, que isso vai estar muito além disso. Mas claro que a gente tem juízo nessa vida, né, que na Universidade Positivo pede um momento para a gente realizar provas formais no papel, e ok. Não estou dizendo que não é bom, né? Eu acho que sim, comprova um formato de aprendizado ali no papel,
Sou a favor, mas de forma nenhuma, alguma eu sou a favor somente desse processo. Né? Eu acho que tem que ter outros processos de construção que não sejam somente aqueles do papel. Ok? Nossa, daria para ficar mais 40 minutos discutindo só sobre isso. E é bem isso que a Manu colocou, né? Depende da escola. É exatamente isso, depende do direcionamento, da proposta, de como a coordenação e a direção da escola vão lidar com essa questão. A Tainá lembrou também com a ideia de trabalhar com a sombra das formas, muito bem lembrado. Né? Aquele momento daquelas atividades de preencha, né? Coloque o objeto que tem a ver com essa sombra, tá usando muito da ideia ali até de representação do objeto que tem a ver com essa unidade temática, né? Com a unidade temática de geometria. E também com a associação, por conta de todos os objetos, se a gente for parar para analisar, vão estar lembrando essa questão das formas. Ok? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei nesse. Daí eu coloquei para vocês também, eu dividi, coloquei lá na disciplina de metodologias. Eu coloquei, cadê, gente? Peraí, deixa eu me achar aqui. Achei. Lá na de metodologias, eu coloquei uma proposta de atividade avaliativa. Depois eu vou repetir isso daqui também em conteúdos. Como eu falei para vocês, a proposta em sala era, né, é o mesmo material, tudo de um para o outro, de conteúdos e metodologias. Vou utilizar atividades avaliativas para as duas disciplinas nesse primeiro momento, até para a gente conseguir se acertar nesse formato. E elas trabalham juntos, né? A gente acabou falando muito agora da parte de conteúdo, mas como vocês já são ninja nisso, vocês já começaram a fazer várias associações, e isso é super importante de como trabalhar a metodologia de tudo isso que a gente estava falando, né? Como trabalhar isso com as crianças. Então, meus slides podem ver que foca muito mais no conteúdo, e vocês foram colaborando com a aula, trazendo exemplos de como fazer a metodologia disso. Tá? Por isso que as duas disciplinas, para mim, elas estão muito juntas. É difícil realizar uma separação. Eu preciso separar no ambiente virtual, mas eu vou estar repetindo isso aqui que eu acabei de colocar para vocês. Lá na disciplina de metodologias, no dia 30, eu vou também deixar na disciplina de conteúdos. Tá? Porque vai estar valendo para a mesma disciplina. Então, qual que é a ideia da atividade avaliativa aqui? Então, regras. Criar uma metodologia para aplicar uma determinada habilidade, de novo, mesmo que vocês fizeram no anterior, né? Pensando em crianças do 1º ao 2º ano. Pode ser equipes de 3 a 5 pessoas, estamos ali com ferramentas tecnológicas, mas conseguimos fazer trabalhos assim, até para que vocês possam trocar ideias entre vocês, tá? Daí não fica pesado também, não fica uma coisa tão solitária. Escolher o tópico a partir das habilidades. Eu já vou colocar as habilidades ali para que vocês possam escolher agora. Eu já vou anotando quem ficará com cada uma. Entrega. Via apresentação, aula do dia 6. Nossa próxima aula, segunda que vem, teria apresentação. Assim, desse jeito, né? Vocês estariam propondo, falando sobre a ideia de vocês por aqui, tá? Eu não quero aparecer, quero só o áudio. Ok. Tá? Daí eu só pediria, claro que seria melhor se aceitassem mostrar no rostinho, mostrar a ideia da atividade, ou pelo menos mandar a foto da atividade, né? Se quiserem só apresentar falando o áudio sem aparecer, ok, como eu disse, a gente super respeita, não tem problema, mas daí teria uma ideia também de apresentação como se nós estivéssemos fazendo em sala de aula. A ideia seria um tempinho de 5 minutos, para cada equipe, falar da sua apresentação. Não é preciso aparecer todos os integrantes da equipe, mas daí vocês estariam me falando, né? A minha equipe é formada pela Isa, pela Manu, pela Lari. Vocês me dizem quem são, eu tomo nota para poder avaliar, mas não precisam todas estar aparecendo. O material a ser utilizado deve ser com base no que tem dentro de casa, então não precisa ninguém imaginar, vou ter que sair, comprar cartolina. Não precisa. Tá? Usa a ideia da criatividade. Vou citar o exemplo da Nicole de novo, que fez uma sequência usando talheres, né? Bem com material dentro de casa mesmo. Então, não precisa se preocupar com a ideia de compra de material, é o que tem dentro de casa.
Pode usar vídeos no YouTube que complementem a metodologia. Às vezes tem vídeos com músicas, né? Primeiro ano e segundo ainda trabalha muito com a ideia musical das crianças, principalmente o primeiro ano. Então, às vezes, achei um vídeo no YouTube que fala das formas geométricas aqui. Eu acho bacana usar esse vídeo também. Pode também estar compartilhando a ideia, não tem problema nenhum. Como vocês percebem, eu também compartilhei, né, exemplos da internet. Errei, faltei citar da onde eu coloquei. Opa, 10 minutinhos. Faltou citar da onde eu coloquei, mas também pode ser usado, não tem problema, desde que vocês citem e que possa isso ajudar dentro de uma proposta de sala de aula. Daí eu coloquei aqui, ó, quais seriam as habilidades, então, para cada um poder escolher, né? Então, seriam esses que nós acabamos de ver, que essa parte de localização, tem 2 habilidades relacionadas à localização, tem habilidades de formas geométricas espaciais, de formas geométricas planas, isso do primeiro ano. Daí tem habilidades de geometria também de localização, que é a primeira e a segunda, e de formas geométricas espaciais e planas do segundo ano. Então, ó, primeiro ano, quais são as habilidades que a base coloca? Segundo ano, quais são as habilidades que a base coloca? Daí eu coloquei também, só para ter mais itens, por conta do tamanho da sala, que eu acho que vai ser preciso, talvez não seja tantos, mas, né, só para que ninguém fique sem tema. Outros, também um outro item, não tem uma habilidade da base falando só disso, tá? Eu coloquei como um item que vocês estudaram, era uma leitura da aula passada, falando sobre esses outros sistemas de numeração, né? Como que vocês acham que poderia ser uma atividade com as crianças, falando dos outros sistemas de numeração. Contagem e agrupamento, isso a gente comentou no início da aula hoje, né, falando da questão das tampinhas, dos palitinhos, então, e vocês também já foram participando no chat e foram dando ideias de atividades. Então, aí, ó, vocês estão de olho nas habilidades, tem uma habilidade 1 aqui, deixa eu só abrir um outro documento aqui no meu computador, para ir colocando quem vai ficar com cada um. Deixa eu só compartilhar essa tela aqui. Aqui. Estão vendo esse documento do Word? Beleza. Nessa habilidade aqui, ó, que diz descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como direita, esquerda, em frente e atrás. Quem fica? Já escolhe aí quem pensa que quer fazer esse. Já dá um help, já me avisa aqui que eu já anoto. Opa, alguém no chat já. O eu é Manu. Então, vou colocar Manu. Manu, depois você me passa quem é a equipe, tá? Próxima, descrever a localização de pessoas e objetos no espaço segundo um ponto de referência. Esse daqui é colocando a ideia de ponto de referência. Vou indo pela... Agora, como é que eu vou fazer, gente? Pela ordem da ordem, Eu, né? prof. Quem tá dizendo eu, prof? 2, eu e a Nath. As duas Você, a representantes. Nath, deixa eu ver aqui que agora meu vídeo não tá aparecendo todo mundo, que eu tenho que ter muitas telas e eu tô perdida. A Kelly. Depois tem habilidades próximas a essas no segundo ano ainda, tá, gente? A Mi que tá pedindo aqui, ó, a Milena e a Isabela, a Natália que também tá pedindo, eu vou colocar lá na habilidade do segundo ano, que também é de ponto de referência. Pode ser? Então, ó, indo na linha ali, ó, a Nath e a Kelly eu já coloquei. Meu Deus, tô me perdendo. Espera. Cadê? A Lari pediu a 3. A Lari pediu a 3. Depois, a 4, a Tainá Costa pediu. Depois a gente revê se precisar aqui, tá, gente? Quero ver. A 2, a Milene pediu e a Isabela. Então, eu vou colocar como a 2, é uma que eu sei que tem a ver com essa daqui do segundo ano. Eu vou colocar vocês nessa aqui, que é a mesma habilidade, só que do segundo ano. A Milena e a Isabela. Milene e a Isabela.
A 4, a habilidade 4 já foi, mas vamos para uma próxima da 4. Quero ver. A 4 é de figuras planas. Então, aqui, Jéssica, Vivian, Lohane, Pri, eu vou colocar aqui a de vocês como a 8, porque também é de figuras planas, só que é com relação ao segundo ano, tá? Mas é a mesma habilidade. A 3, quem está pedindo é a Bia, a Lara e a Monique. A 3 é de figuras planas espaciais, então vamos colocar como figuras planas espaciais do segundo ano. Quero ver o que... Agora definitivamente eu quase perdida, né? Professora. Sou eu. A gente já tá ali no 3. Beatriz, Larissa, Monique e Tainá. Ah, eu já tinha colocado de vocês ali? Isso, a gente só mandou depois o nome do grupo todo. Perfeito. Muito obrigada. Então, Prof, peraí. então já coloca a gente no 7. A gente, Emanuele, Marina e Virgínia, né? Isso. Amadas, vocês ainda estão conseguindo acompanhar essa zona aqui, gente? Mais ou menos. Uma zona... Então, ainda bem que nós estamos todos juntos tentando copiar essa zona organizada. Por isso que eu falei, olha quantos processos de aprendizagem a gente está tendo nisso. Prof. Lauana e Leandra, eu sei. Ninguém pegou os 6 ainda? Tá ali, Não. ó, Lauana e Leandra. Ótimo. Ô, prof, e lá no 1 é Emanuele, Carol, Michael e Natália. Emanuele. O Emanuele é com 2 L's e Y ou é com E? Isso. É com 2 um L's M e... só e um M só. Emanuele. Assim? Isso. 2 L's. 2 L's. Carol com K, o Michael e a Natália. Carol, Michael e a Nath, né? Natália. É sem H, prof. Nath. A Nath e Nathalie é comigo. No de baixo. Natália, prof. Aqui é a Natália. Aqui, Isso. a Kelly. É a Nathalie. É a Nathalie. O da Lari aqui, quem que é mesmo, Lari? Lari, Beatriz, Monique e Tainá Mari, né? Isso, prof. Isso. Ok. Daí aqui a Tainá Costa. Quem tá mais junto com a Tainá Costa? É a Jéssica Muniz. A Jéssica Muniz. A Maiara Lima. A Maiara é com Y, né? Isso. Maiara Lima. E a Ana. Ana com 2 N's? Não, acho que é com um só. Tá. Ana Flávia, tá, professora? Desculpa. Ana Flávia, beleza. Daí a outra que tem a Milene e a Isabela, tem mais alguém? Por enquanto não. A outra que é da Lauana e da Leandra, tem mais alguém? Não, Vai prof. ter, mas eu não lembro o nome agora, professora. Tá bom, pode me passar depois, sem problema nenhum, tá? Tá bom. Eu vou, esse arquivo também atualizado, eu também deixo disponibilizado para vocês. Prof, no 9 já tem gente aqui, ó, que escreveu. Ah, você já pôs, desculpa. Coloquei. Daí, então, no 7, a Emanuele, a Prof, Marina... 2 minutos, não vai se confundir aí. Não vai se empolgar, né? Ok. No 7 ficou a Emanuele, a Marina e a Virgínia. No 8, a Jéssica, a Vivian, a Lohane e a Pri. No 9, a Nicole, a Ana, a Júlia, a Ana e a Alice. No 10 e no 11, tem mais alguém que ficou faltando, que está aqui com a gente? Eu, teacher. Eu quem? A Luana. Oi, Lu. Posso colocar aqui para você um desses dois? Pode colocar no 10. Luana e Cauane. Luana, show. Lu, tem equipe já? A Cauane. A Cauane, ok. Eu, Prof. Pamela e Paulada. Paulada é ótimo, né, gente? Pamela e Paula, para não perder a piada. Ela colocou no 4, prof. Ah, já Tem tá algum lá. parecido? Não, ela selecionou para ir para o 4. Tem algum parecido? Não tem, agora já acabou. Agora só ficou esse último aqui. Não pode ser no 11, prof, ela falou. Pamela e Paula. Aqui. Ok.
E se faltar gente ainda, e caso não queiram, que ainda as equipes, né? Tem várias equipes que ainda podem entrar aqui. Mesmo assim, se faltar, eu coloco mais temas daí, tá bom? Vocês vão me avisando via WhatsApp, ali não tem problema nenhum. Já estou no minuto final. Esse material aqui, essa atualização desse arquivo, daí eu deixo agora para vocês ali no Ava já, tá bom? Gente, muito obrigada. Bem feliz pelo momento com vocês. Teve muita participação. Muito feliz mesmo, até arrepia. Acho que a gente vai melhorando aí ao longo, mas bem feliz.